O estagiário realizou uma aplicação em COI, Certificado de Operações Estruturadas, atrelado a ações no exterior, emitido pelo Shark Bank. Quem emite um COI, que eu costumo dizer em sala de aula, né? Coisa estranha, né? Coisa estranha, que é algo totalmente diferente, só existe no mercado brasileiro. Aliás, um COI, ele é um certificado de operações estruturadas. É um título de captação de grana emitido por um banco, uma instituição financeira. Você coloca a grana num COI, ou seja, está emprestando dinheiro para um banco. Esse COI, ele pode ser atrelado a um título de renda fixa, ou seja, pode te pagar uma taxa pré-fixada, pode ser atrelado a ações, título de renda variável, pode ser atrelado a dólar, né, a câmbio, a euro, seja o que for, pode ser atrelado a ações no exterior, pode ser atrelado a qualquer coisa, porque ele é uma coisa totalmente estranha. Esse COI, essa coisa estranha, portanto, apesar de poder ser de novo, atrelado à renda fixa, ou indexado à renda fixa, ou renda variável, ou moeda, ou juros, tanto faz, ele é tributado como renda fixa, ok? Então ele é tributado igual a um CDB, igual a uma debênture, igual a um título público federal, ou seja, com a tabela regressiva do imposto de renda, 22,5, 20, 17,5 ou 15, né? Se eu ficar até 6 meses, 22,5, até um ano, 20%, até 2 anos, 17,5 e mais de 2 anos, 15%. Essa é a grande ideia, tudo bem? E aí, esse COI, né, Certificado de Operações Estruturadas, como ele pode ser atrelado à renda variável, que nesse caso aqui é a renda variável, né, ações ou moedas, enfim, né, ele pode dar prejuízo. Ou seja, você colocou 100 reais nele, ele pode lá no final te pagar 80. Teve perda. Caramba, e agora? Para isso, para dar segurança para os investidores, alguns COIs, eles são emitidos com o que a gente chama de capital protegido, né? Capital protegido que é o seguinte, cara, tem uma proteção do seu capital. Ou seja, se você aplicou 100, se der tudo errado, você tem um capital protegido, ou seja, você resgata de volta o seu capital. Tem uma proteção do seu capital. Então ele vai te devolver, se der tudo errado, você não, alguns são emitidos assim, você não tem prejuízo. Né? Ele cobra uma taxa de administração ali, por ter administrado, uma taxa não é bem de administração, né? Uma taxa do título, mas ele não, você não tem perda. Não ter perda é uma palavra muito forte, né? Nesse período, logicamente, teve provavelmente inflação, você teve perda na prática, mas não tem perda do seu principal, do seu capital. Essa é a grande ideia, tá? Então, vamos ver aqui o que ele falou sobre isso. Olha só. Será tributado com alíquota única de 15%, cobrada unicamente no resgate. É mentira, porque, conforme eu expliquei ali, é tabela de renda fixa, tudo bem? 22,5, 15, 22,5, 20, 17,5 ou 15. O responsável pelo recolhimento do imposto de renda é o emissor do COI, perfeito, é o banco, né? Quem emite o COI que vai recolher já o imposto de renda, igual o CDB. No caso de operação de capital protegido, ou seja, aquele que eu coloquei 100, deu tudo errado, ele tem capital protegido, eu resgato os mesmos 100, existe incidência de IR? Não, porque o imposto de renda, ele só vai ter a incidência se eu tive lucro, se eu tive ganho de capital, se eu fiquei mais rico, né? E nesse caso eu não fiquei mais rico. Então só tem sobre o acréscimo patrimonial. O mercado financeiro é assim, com exceção do PGBL, né? PGBL paga sempre sobre o total, porque você teve a vantagem lá na entrada. Então, D de dado é a resposta para você, que aliás é a letra que mais cai nos meus pré-provas, né? Na minha capacidade muito. Bora! 2. Estagiário está numa conversa com uns amigos sobre o API, que é a ferramenta de análise de perfil do investidor. Ele faz então algumas informações. O API é uma entrevista que eu faço para analisar o perfil do investidor que eu vou atender. Então, eu, Lucas, vamos supor que eu tivesse dinheiro, né? Professor, um país não tem dinheiro, mas vamos supor que eu tivesse R$1 milhão. Eu vou lá fazer uma aplicação no meu banco. Perceba, o meu gerente de investimentos, CPRS, volta aqui agora, o meu gerente de investimentos, ele não pode sair para mim falando assim, aplique em COI. Ele não pode sair falando, aplique em ações. Ele não pode sair dizendo, aplique em renda fixa. Por quê? Porque ele não sabe qual que é o meu perfil. Mesma coisa que eu pegar e perguntar para você assim, pô, me indica um filme aí, e você sai me indicando para ver Star Wars, ou você sai me indicando para ver Batman, ou você sai me indicando para ver uma comédia romântica. Você não deveria fazer isso, sem minimamente me entender um pouco.
Então, a análise do perfil do investidor é para analisar, entender quem que é o investidor e não indicar um filme errado. Daqui a pouco o cara é totalmente anti-armas, por exemplo, e eu vou indicar para ele o filme Senhor das Armas. Cara, não, esse tipo de filme eu não quero consumir. Consegue entender? Eu preciso entender quem é você. E o API é justamente entender quem é você, quais são os seus objetivos que você está buscando, para aí sim te indicar o produto certo, tá bom? Bora? Bora! Para saber, por exemplo, se você é conservador, não poderia te colocar em produtos de risco, tá? É obrigatório produto para todos os tipos de investimentos. Não é verdade, né? Porque produtos de baixíssimo risco, como não tem risco, melhor, não tem risco é uma palavra muito séria, né? Mas como tem baixíssimo risco, eu não preciso fazer o API. Então, fundo de renda fixa simples, por exemplo, é um fundo de renda fixa simples, é mais simples a contratação, não precisa do API. Então está fora. É respondido pelo investidor? Sim. E não possui nenhuma atualização? Mentira, porque, poxa, agora mesmo eu vou ter filho. Pode ser que mude, ou provavelmente vai mudar o que eu busco dos meus investimentos, né? Antes era só eu, hoje eu tenho casamento, tenho filho, então muda toda a minha realidade. Então sim, tem a atualização do API. E 3, que é a correta, né? Já vou até baixar aqui o tubarãozinho para nós. O investidor pode negar-se a preencher e mesmo assim realizar a aplicação. Sim, é verdade. Se eu me negar a preencher, mesmo assim quiser realizar, eu vou assinar um termo dizendo: estou ciente que não foi feita a minha análise de perfil e mesmo assim eu estou dispensando, eu quero fazer de qualquer jeito. Ou seja, estou assumindo o meu risco, tá bom? Ou estou desatualizado e posso fazer, tá? 3, está correto, dedicado para você. 3, o estagiário recebeu um direito de subscrição de um determinado ativo, né? Nesse caso, vamos falar aqui sobre ele, deixa eu pegar aqui, tadadada. Vamos lá, página em branco aqui pra gente, como eu sempre digo, né? Não tô aqui para dar gabarito para você, tô aqui para explicar para você entender do meu jeitinho, tudo bem? O que é um direito? Direito de subscrição, né? Como o próprio nome diz, é um direito, ou seja, esse direito eu exerço se eu quiser, e subscrição, subscrever, ou seja, subescrever, escrever embaixo, é quando eu estou assinando, ó, estou escrevendo embaixo, estou dizendo eu quero, se eu assino, eu estou dizendo eu quero. Subscrição pode ser trocado pela palavra compra. Se eu estou subscrevendo alguma coisa, eu estou dizendo eu quero essa coisa, eu compro essa coisa. Portanto, um direito de subscrição nada mais é que um direito de compra de alguma coisa. O que acontece é o seguinte, olha só. Uma empresa vai aumentar seu capital, né? Vai vender novas ações. Você é o acionista atual e a empresa fala assim, olha, eu vou vender essa ação lá no mercado para novos acionistas. E para novos acionistas. Porém, eu empresa, sou obrigado a, antes de ir para novos acionistas, porque eu vou colocar novos colegas nessa empresa, novos sócios, ofertar essa ação para os atuais. Porque a ideia é assim, vocês são os atuais, eu tenho que dar uma prioridade para ti. Então, antes de eu ir lá oferecer para os novos essas novas ações, para que novas pessoas sejam nossos sócios, você quer exercer esse direito de subscrição. Então você tem um direito de comprar essa ação antes dessa ação ir para o mercado. Esse direito é seu, você vai ter uma data, por exemplo, você tem para exercer até junho, por exemplo, né? Você tem até junho para exercer. Estou botando uma data bem longa aqui, não é o caso, né? Você tem até junho para dizer se você quer ou não, tipo assim, ou entra ou sai. Se você não quiser, eu vou vender essa ação para os novos. E esse direito é seu. Até a data de exercer ele, você pode fazer o que ele quiser. Você pode, inclusive, repassar esse direito para alguém. Isso é um direito de subscrição, portanto, direito de comprar. Então, na prática, ele é sim igual a quem tem uma call. Porque uma call é o direito de comprar alguma coisa. O direito de subscrição é igual a uma call, você exerce ou não. Ele é obrigado a exercer o direito, não é verdade, porque eu acabei de explicar ali, né, na página em branco, ele exerce se quiser, e ele pode negociar esse direito antes de exercer, porque ele pode fazer o que ele quiser, o direito é dele. Equivale a uma call, tá bom? Que também pode ser negociada antes do meu exercício. B de Brasil, olha aí, mudou o gabarito, hein?
O estagiário fez uma aplicação em COI, Certificado de Operações Estruturadas. Ele faz algumas afirmações sobre esse título, tá? Pois bem, vamos pegar aqui e uma página em branco para fazer as explicações que a gente sempre gosta de fazer. Certificado de Operações Estruturadas, tá? Esse cara aqui, eu costumo dizer em sala de aula, né? COI é coisa estranha. Ele é totalmente estranho. Por quê? Porque o COI é um certificado de uma operação estruturada, né? É uma série de operações dentro desse ativo, dentro desse papel. Você só enxerga um, que é o COI, né? Mas ele tem um monte de operações aqui dentro. E ele é totalmente, entre aspas, malhável, né? Totalmente personalizável. Pode ser atrelado ao Ibovespa, pode ser atrelado à renda fixa, pode ser atrelado ao dólar, pode ser atrelado a euro, pode ser atrelado às 5 ações norte-americanas, às 5 ações da Europa, a qualquer coisa. Olha, se essas 5 ações subirem e essas 10 caírem, você ganha, sei lá, pode ser qualquer regra, tá? E esse COI, então, ele é um ativo que pode ser de risco maior ou menor. Mas, em geral, o mais comum são ativos ligados a maior risco. É porque ele vai pegar juros, a moedas, a ações internacionais, etc. Tudo bem? Então, em geral, se tem um título de maior risco. Ele pode ser feito com valor nominal em risco ou valor nominal protegido, né? Valor nominal é o quê? É o valor que eu apliquei nesse COI, tá? Então, se eu apliquei 100 mil, é o valor nominal. E esse valor nominal da minha aplicação, nominalmente, ó, nome dele tá ali, pode estar em risco ou protegido. Então, o que é isso, né? Se ele está em risco, significa o seguinte, é uma aplicação mais tradicional, digamos assim. Como se fosse ações, eu posso resgatar 120 ou eu posso resgatar 80. Né? Vai oscilar, está em risco esse valor. No valor nominal protegido, você diz não, é o seguinte, lá no final, se der tudo errado, você tem valor protegido, capital protegido. Os 100 mil voltam para você. Descontando uma taxa que ele chama de taxa de administração em geral, tá? Mas tem a proteção, tá? Mas mesmo no valor nominal e protegido, foi o que a questão tentou trazer para você, vamos voltar aqui, né? Para a gente conversar, ele fala o seguinte, olha só, tá? É um tipo de investimento indicado para investidores com baixo apetite a risco. Não é verdade, né? Porque, de novo, ele está, em geral, atrelado a risco, né? Quando possui valor nominal protegido, que é o capital protegido, esse tipo de investimento é considerado zero risco. Não, na verdade, tem risco. Todo investimento tem risco. Não existe investimento sem risco. Inclusive, você tem risco de perder para a inflação, por exemplo. É uma perda real, né? Porque você botou 100 mil, voltou 100 mil, nesse período teve inflação, você teve perda real. Ok? Tá errado também. Mas a 3 está certa, dizendo que não possui garantia do fundo garantidor de crédito, e essa é a verdade, né? Você não tem FGC, mesmo sendo um ativo de banco, você não tem FGC. E por quê? Justamente porque é um título de risco, né? Você sabe que está entrando um título de risco. Então, vai entrar lá no rol dos ativos arrojados. O estagiário está em uma conversa com alguns amigos sobre desvio padrão de uma amostra. Ele afirma que... O que é o desvio padrão de uma amostra, né? Então, o que acontece é o seguinte, olha só. Uma amostra, eu tenho vários ativos, né? Então, eu tenho o ativo A, o ativo B, o ativo C, o ativo D. Cada um deles tem a sua média. O que é a média? Retorno esperado e o seu desvio padrão. Né? Então, o A tem a média 3, desvio padrão 4, ou seja, tem um desvio padrão razoavelmente alto. O ativo B tem média 8 e desvio padrão 16, ou seja, vai variar mais ainda. O C, média 2, desvio padrão 1. Praticamente sempre entrega os dois. E assim por diante, né? Legal. Essa é a minha carteira. Quando eu pego o desvio padrão da carteira toda, vamos supor que o desvio padrão da carteira toda seja, sei lá, 9. Estou inventando aqui, tá? Esse desvio padrão reflete o quê? Ele vai pegar o desvio padrão de cada um dos ativos, cada uma dessas pessoas, dessas partes que compõem a minha carteira e vai fazer uma média desses desvios. Ah, Lucas, mas espera aí, desvio padrão média. Calma.
O desvio padrão da carteira de uma amostra, que são várias pessoas, vários ativos, ele é o desvio padrão de cada um deles trazido numa média desses desvios. Porque senão eu teria de um individual só. Né? E perceba, Lucas, o desvio padrão dessa amostra aqui é 16. Deixa eu pegar aqui outra coisa. O desvio padrão dessa amostra é 16? Não, 16 é o máximo que vai oscilar. Em média oscila 9. Eu criei uma média fake aqui, tá? Mas você tem que fazer a média dos desvios para chegar no desvio padrão. Essa é a ideia de uma carteira. Então, ele vai entregar o quê? Desvio padrão é a média de todos os desvios em relação à média dessa amostra. Não é o máximo, porque o máximo é um cara que oscila muito. Não é o mínimo, porque o mínimo é um cara que oscila muito pouco. Eu tenho que pegar a média de todos os desvios para chegar na média da carteira, da amostra, que são vários representantes. Né? Então, letra A de amor para você. Coraçãozinho aqui, como a gente sempre faz. Beleza? 6. Olha só que bacana. O estagiário possui uma carteira diversificada de ações, semana passada, composta com mais de 30 ativos. Em um determinado dia, 2 dessas ações tiveram comportamento abaixo. A Tuba 11, né, subiu 10% e a Shark 3 caiu praticamente 10% também. Né? Então, elas tiveram movimentações contrárias. Tá? Com base nos dados acima, qual é a correlação desses dois ativos? Pois bem, para explicar isso, deixa eu pegar uma página em branco aqui e te explicar o seguinte. Correlação é como que dois ativos, o ativo A e o ativo B, se correlacionam, se relacionam entre eles. Legal, maravilha. Bom, como eles se correlacionam tem a ver com, historicamente, o que acontece quando A sobe, o que acontece com B. Então, por exemplo, quando Petrobras sobe, o que acontece com Gol? Vou te dar um exemplo bem claro aqui, né? Quando sobe cotação de petróleo no mundo, tá? Petrobras vai subir, porque Petrobras vai vender petróleo mais caro, e Gol tende a cair, porque petróleo é um dos principais custos, né, de aviação. Então, é uma notícia boa para a Petrobras e ruim para a aviação. Então, eles vão em movimentos contrários, ok? Isso é correlação, como eles se correlacionam durante o tempo. E dois ativos, né? Eles podem ter uma faixa que vai de -1, vai até chegar em +1. Né? Então pode ser -0,6, pode ser 0, 0,1, 0,8 ou até 1. Assim vai, tá? Mas a gente fala sempre dos extremos aí na sua prova, tá? Então, nos extremos é o seguinte, tá? A gente tem aqui, então, -1, 0 e +1, tá? No -1, ó, menos é 1 para cada lado. Ô, eu gosto menos de você. Você chega e eu vou embora. Então, quando um ativo sobe, o outro ativo cai. Quando é +1, eu gosto mais de você. Tô grudado com você. Onde você vai, eu vou. Então, quando um ativo sobe, o outro ativo, adivinha, também sobe. E se é 0, você é um 0 para mim. Eu tô aqui. Você chega, eu continuo aqui. Você sai, eu continuo aqui. Você é um 0 para mim. Então, são ativos que não se explicam. Quando um sobe, o outro mantém a vida normal dele. Um não se explica pelo outro. Simples assim. E o que aconteceu lá no nosso exemplo foi que um foi para cima e um foi para baixo. Ou seja, a correlação é perto, né, aproximadamente -1. Essa é a resposta para você. 7. O estagiário está em uma conversa com os amigos sobre os indicadores de risco e retornos ativos. Ele afirma que o índice nananá representa o risco total, enquanto nananá representa o risco sistemático de um ativo. Pois bem, deixa eu pegar uma folha branca aqui para explicar uma coisa para você, tá? 2 medidas de risco que eu tenho, tá? Desvio padrão e beta de um ativo. O desvio padrão é a oscilação total de um ativo. Então aqui se diz que o desvio padrão pega o risco total de um ativo. É o risco total. O total que ele oscila. Já o beta
ele pega o quanto que eu oscilo em relação ao Ibovespa, quanto que eu oscilo em relação ao mercado, quanto que eu oscilo em relação a um índice de mercado. Então, o beta se diz que ele pega somente o risco sistemático. Porque é quanto que eu oscilo em relação ao sistema, em relação a um índice, em relação ao mercado. Desvio padrão pega tudo que um ativo oscila. E o beta pega só risco sistemático, que ele pega só em relação ao mercado, ao Ibovespa, por exemplo. Então, beta, risco sistemático, desvio padrão, risco total. Lembrando que risco total é o quê? É o sistemático mais o não sistemático, né? Mais o risco específico. Tá bom? Então, desvio padrão, risco total. Beta, risco sistemático. E aí, se a gente for lembrar, o índice Sharpe, eu tenho o índice Sharpe e tenho o índice Trainor. Lembra? O índice Trainor usa beta. Né? Lembra? O Trainor pega beta, etc, etc. Nem fui eu que queria ser um professor antigo que eu tive. Já o índice Sharpe usa desvio padrão como índice de risco. Então, se índice Sharpe usa desvio padrão, portanto, o índice Sharpe é risco total, ok? E o índice Trainor é risco sistemático, né? Porque o índice beta vai utilizar, ou me entrega o quanto que eu oscilo em relação ao mercado. Então, índice Sharpe, risco total. Índice Trainor, risco sistemático. E é justamente isso que a questão trouxe para você. Sharpe e Trainor. Beleza? Você de casa. 8. O estagiário fez uma aplicação em caderneta de poupança. E o CGente fez algumas afirmações sobre essa aplicação. Vamos lá. A rentabilidade se dá... Deixa eu pegar uma página em branco aqui, tá? Primeiro deixa eu te mostrar na lógica como é que funciona a poupança, tá? A poupança, ela tem o que chama de data de mêsversário. Sabe aqueles casais novinhos com... Ai, mozão, mêsversário, oba! Aqueles caras comemoram todos os meses. A poupança é assim, ela comemora todos os meses. Então, vamos supor que eu depositei hoje 10 mil. Que dia é hoje mesmo? 20 de maio. 20 de maio. A poupança vai pagar juros somente no dia 20 de junho, no mêsversário desse meu depósito. Se eu não deixar meu dinheiro lá por um mês, eu não ganho juros. Então aqui na data do meu mêsversário, você ganha presente, né? Eba, presente de mêsversário, tá aqui os seus juros. Só que ele só paga juros sobre o valor que ficou até o mêsversário. Então vamos supor que aqui nesse meio tempo eu tive um resgate, né? Pô, precisei de dinheiro aqui, eu resgatei 7 mil. Quanto que ficou até o dia 20 de junho? Ficou somente 3 mil, né? Que eu tinha 10 mil, eu resgatei aqui esses 7 mil, resgatei 7 mil. Quanto que ficou até a data do mêsversário para dar o presentinho do dia 20? Só 3 mil. Porque 7 mil eu precisei de um resgate lá no meio tempo. Então, o que a poupança faz? A poupança é muito má. A poupança fala assim, o teu presente vai ser somente sobre o dinheiro que ficou o mês todo. Então, é sempre... o termo técnico disso é pelo menor saldo do período. Ou seja, o menor dinheiro que ficou. O quanto ficou de fato até o dia do mêsversário. Tá bom? Então, nesse caso, seria sobre os 3 mil. Ou seja, a primeira coisa é boa. A afirmação está errada, é que ele fala pelo saldo médio do período. Não. Não é pelo saldo médio, é pelo menor saldo do período. O menor valor que ficou lá. Ok? Tem que ter ficado lá. Simples assim, tá? Possui cobertura do FGC. Perfeito, tem FGC, até 250 mil. E pessoa física tem isenção sempre, tá? E não de 120 mil. Não tem isso, é uma regra que Rádio Corredor que virou, não tem nada a ver, tá? Desde dado é a resposta para você.